Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estarei te apresentando uma ferramenta sensacional e obrigatória para quem utiliza a estratégia gradiente linear para operar no mercado financeiro. Pessoal, todo mundo sabe que para você ser bem sucedido no mercado financeiro, conseguir efetivamente se rentabilizar e extrair algum dinheiro de lá, né? Não existe um setup mágico, não existe um robô mágico onde você dá o play e tudo acontece, né? Por trás disso tem uma gestão financeira bem condizente, bem sólida, e além de tudo, tem um estudo e uma análise técnica por trás dessa estratégia, né? Então as coisas não simplesmente acontecem por acontecer. Acontece porque tem muito estudo por trás disso, né? E essa ferramenta, ela veio justamente para te auxiliar nessa tomada de decisão e refinamento de estudos, né? Para trazer uma estrutura, uma robustez de dados para te informar qual que seriam as melhores condições para você estar operando essa estratégia de gradiente linear. E aqui eu vou estar te mostrando uma ferramenta que vai facilitar e muito o estudo de vocês para quem utiliza essa estratégia. Basicamente, o que essa ferramenta nos fornece? Ela nos fornece a nossa maior exposição positiva no mercado em termos financeiros, né? A nossa maior exposição negativa também em termos financeiros. Qual é a quantidade de níveis que a gente estava alavancado, qual a quantidade de operações que foram realizadas, quantas dessas operações foram gain, quantas foram loss, o índice de assertividade, o drawdown que tivemos durante a realização dessa operação e o resultado final financeiro, tá? E aqui, ó, você vai ter um suporte de selecionar qual dia que você quer fazer a análise. Por exemplo, aqui a gente vai analisar o dia 5, o mês 5, do dia 30. É porque está em formato em inglês, tá? Americano, quer dizer, né? Até o dia 31. Então a gente vai analisar esse dia aqui, ó, que está na tela. Tá? Ó, por exemplo, nesse dia que a gente fez essas operações aqui, ó. O que aconteceu nesse dia? Principalmente para quem opera 100% no automático ou aquela pessoa que de vez em quando está dando uma olhada no mercado financeiro, né? E até mesmo para quem opera manualmente. É importante você estar acompanhando as informações estatísticas da sua estratégia para você encontrar um ponto de equilíbrio que efetivamente seja viável e rentável para você estar operando no mercado financeiro, né? Porque senão, achar que é só dar o play aqui das costas, você vai ficar muito às cegas. E daqui a pouco a estratégia num dia não funciona, você trabalhou 10 dias positivo. Só que um dia que não funcionou, o que aconteceu? Matou esses 10 dias e ainda trouxe um resultado negativo. E aí você não sabe nem o que aconteceu. Então, essa ferramenta vai te auxiliar muito, te trazer essa visibilidade dos valores estatísticos e você encontrar esse ponto em comum. Então, por exemplo, vamos analisar esse dia aqui, o que aconteceu. Quem é da área industrial, né, área de engenharia de produção, ou quem é da área de administração, né, vai lembrar de uma frase que é do Peter Drucker, que ele fala assim, ó, quem não mede, não gerencia, e quem não gerencia, não melhora. E aí tem outra frase que é muito utilizada em Lean Manufacturing, né, de novo, quem é da área industrial vai entender, é que sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. O que quer dizer isso? Quer dizer que sem informação é impossível a gente ter uma tomada de decisão mais factível, mais condizente, visando uma melhoria, né? É muito mais feeling, né? Então, quando a gente trabalha com dados, é muito importante a gente ter esse embasamento através de fatos e estatística para a gente saber qual é o melhor caminho para a gente tomar, né? Senão acontece o quê? O que acontece com a maioria dos traders, né? Eles começam a tomar uma sequência de loss e fica perdido. Já acha que na técnica funciona, já acha que o mercado mudou tudo e que não vai conseguir encontrar, já fica procurando outras estratégias, novos gurus e fica completamente perdido e frustrado, né? Sendo que muitas vezes, se tiver uns dados estatísticos, consegue dar um norte melhor aí para ajudar na sua tomada de decisão, né? Então essa ferramenta ela veio para isso, tá? Então, por exemplo, no dia 30 que efetivamente foi essas operações que realizou. O que essa ferramenta vai trazer? Olhando, na verdade, não vamos olhar para a ferramenta. Olhando para o gráfico, o que você consegue entender de valores? Nada. Você entendeu que fez um monte de operação, subiu e desceu e ele saiu em um determinado ponto, que foi aqui. Mas quais são as informações que aconteceu, você não sabe. Você não tem esse horizonte, né? Então, essa ferramenta ela veio para trazer isso. O que ela consegue nos mostrar? Ela consegue nos mostrar que nosso ganho máximo que a gente conseguiu nesse dia foi R$ 562, né? E que a nossa exposição negativa, a gente chegou a ficar negativo R$ 1.200, alavancado em 15 níveis, né? Ou seja, dos 20 níveis que a gente tinha programado, no meu caso, eu tinha programado para essa estratégia nesse dia, ele chegou a pegar 75% dos meus níveis.
podendo ocasionar um prejuízo de até R$ 1.200, né? Só que aí subiu, super alavancou a estratégia e depois o mercado voltou corrigindo, pagando tudo, né? Nesse que ele pagou, o máximo que eu consegui efetivamente obter de lucro do mercado foi R$ 562. Né? Em contrapartida, eu fiquei negativo R$ 1.200. Né? E no dia, até o fechamento da operação, a gente realizou 55 operações, dessas 49 foi positiva, 6 foram negativas, resultando em uma assertividade de 89%. Tá? E aí, meu resultado final do dia foi quase R$ 400, 382, né? Me resultando num drawdown de R$ 180. O que quer dizer esse drawdown? Esse drawdown, na verdade, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o Paint para explicar para vocês. Esse drawdown significa que, conforme, aqui é aquela curva patrimonial. O que é a curva patrimonial? É meu capital acumulado ao longo do tempo. Só que no caso aqui seria ao longo desse dia que eu fui operando. Então aqui seria o tempo, aqui seria o valor financeiro que eu acumulei, e aqui seria a curva do meu patrimônio. Então significa que meu patrimônio, em um dado momento, ele foi crescendo, chegou nesse pico aqui, ó, que foi de R$ 562, né? Só que o que aconteceu? Quando foi encerrado as operações, significa que eu cheguei, encerrei as operações com R$ 382. E aí o que seria o drawdown? Seria do meu pico máximo de patrimônio acumulado até o menor pico feito depois desse máximo que eu alcancei. Depois que eu alcancei esse máximo, ele caiu até quanto? Ele caiu até 382. Essa diferença, quem é da área de exata sabe esse símbolo, que é o símbolo da diferença, entre os dois deu R$ 180. Né? Então, vamos colocar uma calculadora aqui. Então, eu cheguei no 362 e fechei o dia com 382. A diferença dos dois, ó, foi R$ 180. Ou seja, eu deixei R$ 180 na mesa. Né? Aí, isso daqui te dá uma visibilidade do que eu posso fazer. Mas antes de falar da conclusão que eu posso chegar, né, já que eu tirei esse pente aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte para quem ainda não entende a estratégia. A estratégia do gradiente linear, ela consiste basicamente do quê? A partir de um ponto de entrada que eu tenho, se o mercado for contra, eu vou montando uma grade aqui, ó. Eu vou alavancando. Por que eu vou alavancando? Porque eu acredito que a partir dessa região que eu entrei... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar aqui de novo aí. Vou colocar aqui, ó. Digamos que aqui é a minha entrada. Entrada. Vamos fazer melhor. Digamos, é tudo no improviso aqui, pessoal. Então, digamos que o mercado estava assim, ó, de dias atrás, um tempo gráfico maior, tá? E aí, aqui, ó, mostrou para mim que é uma resistência. Estou chutando uma análise, tá, pessoal? Não que teoricamente vocês têm que fazer isso. Então, aqui é uma resistência. Aí eu acredito que, se o preço vir aqui, vou pegar até outra, vier aqui, e romper, eu acredito que, a partir desse rompimento para cima, o mercado ele vai subir. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e compro. Exatamente aqui. Porque eu acredito que aqui é uma baita de uma resistência. Se ele romper, eu acredito que vira um suporte e o preço tende a subir. Aí eu vou e compro aqui. Só que na hora que eu compro aqui, o preço começa a cair. Aí o que a estratégia vai fazer? Ela vai começar a montar uma grade. Vou colocar essa cor aqui. Então ele vem aqui e começa a montar uma grade com vários níveis. Nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o 20, que era o caso que eu estava utilizando nesse dia aqui. Então, aqui, eu fiz uma venda aqui, o mercado começou a subir, ele começou a fazer esse carregamento da grade aqui, chegou no nível 15, que é esse nível que está aqui, e aí depois voltou pagando tudo, né? E aí foi o que aconteceu. Aí ele veio, voltou, pagou tudo. Tirar aqui, ó. Veio pagando tudo. Aí ele me deu um valor. Descarregou todos os níveis que chegou a R$ 562. E depois ele voltou carregando mais lotes. Que foi na hora que eu saí. Que aí chegou, eu estava ganhando isso daqui, mas como carregou mais lotes, eu comecei a ficar negativo. E aí eu perdi um pouco do capital que eu tinha acumulado. E eu saí bem exatamente aqui.
Então, eu saí com uns R$ 362. Isso traduzindo os níveis em valor financeiro, tá? Então, quando o preço vai contra, e eu acredito que essa região é uma região forte, que eu posso defender, né? Que eu acredito que o preço vai voltar, então aí eu utilizo essa estratégia, que aí eu trabalho por região e não por ponto fixo, né? E aí, traduzindo esses valores, é esse movimento de mercado que ele dá, né? Que foi aqui, ó, que aconteceu aqui, ó. Eu entrei exatamente aqui, o preço foi indo contra, né? Ele foi subindo, aí caiu, faz um caixa aqui, subiu, caiu, faz um pouco de caixa aqui, subiu, caiu, faz um pouco de caixa aqui, subiu, subiu e depois voltou caindo. Só que daqui até aqui, ele fez esse acúmulo aqui de níveis, né? Ele chegou a ficar alavancado em 15 níveis, né? Porque eu fiz um espaçamento lá, acho que de 50 pontos, para a gente ter essa visualização. Então ele veio aqui e fez esse alavanque aqui de 15 níveis. E quando fez ficou alavancado em 15 níveis, ele me deu um prejuízo financeiro em aberto e não realizado de R$ 1.200, né? Porém, como eu acreditei que o mercado ia ter uma resistência nessa região aqui, ele ia voltar a fazer essa correção. E aí, na hora que ele voltou, fez essa correção aqui, ó, aí o mercado ele chegou a me pagar esses R$ 562, né? Só que ele voltou, pagou e depois ele subiu de novo. Quando ele sobe, ele alavanca mais um pouquinho. E na hora que alavancou, esses R$ 562 perdeu R$ 180, me deixando no final aqui com os 382. Entendeu? E qual é a análise que a gente consegue tirar disso aqui? Ué, por exemplo, pô, se. Aí eu pego uma amostragem de dias maiores. Pô, se durante, sei lá, 6 meses que eu fiz a operação, o máximo que eu fiquei negativo foi esses R$ 1.200, porém uma média geral que eu fecho o dia, vou colocar para arredondar aqui, é R$ 400, significa que um dia que eu tiver de prejuízo, eu vou perder 3 dias de trabalho. Aí você começa a fazer as contas. Pô, será que compensa eu trabalhar, digamos assim, não é essa a palavra correta, mas eu vou falar, tá? Com uma eficiência ou um retorno aí de 30% daquilo que eu estou expondo no mercado? Ah, compensa, pô, porque perder 3 dias e nos outros dias eu consigo recuperar isso e no final do mês eu perco 2 vezes por mês? Ah, então no final do mês eu perco 2.400. E durante os outros 18 dias úteis de pregão eu ganho 400, então isso aqui me dá o quê? 400 vezes 18, 7.200, mas aí tem 2 dias de prejuízo, que é 2.400. Ah, então eu ganho R$ 5.000, fora as taxas, né, que tem que abater daqui. Ah, eu fico com um lucro bruto de R$ 4.800. Pô, compensa ter essa exposição negativa aqui. Pô, não é 2 dias, é 3 dias que acontece isso. Aí eu vou lá e faço a conta de novo. 3 dias. Então vamos lá. Então, dos 20 dias, digamos que é 20, né? Mas é mais que isso, né? Depende. 17 vezes 400, 6.200. E quando eu perco os 3 dias. Então me sobra ainda 3.200. Vale a pena? Ah, não vale a pena. Ah, então esses 400 aqui, ó, é melhor fazer o quê? A maioria das vezes eu vejo que eu fico exposto positivamente em torno de R$ 500. Ah, então eu vou colocar a meta lá pro Rodô, para toda vez que ele atingir os R$ 500, ele fechar todas as operações. Então, meu capital diário aí, normalmente eu consigo, vejo que a maioria dos dias eu saio com uma média geral com R$ 500, pô, então 500 vezes 17 dá 8.500. Aí eu perco 3 dias, menos 3, 4.900. Então você vai ajustando para aquilo que é factível com você, né? Então, por exemplo, você vê que a maioria dos dias eu bato R$ 500. Cara, por que eu tô saindo com 380? Então eu vou ajustar minha meta para R$ 500. Porque na hora que chegar nisso, o robô elimina tudo, né? Aí você vê, putz, no máximo de todas as vezes que aconteceu quando eu fiquei muito alavancado, é 15 níveis. Por que eu tô usando 20? Se eu usar 20 e acontecer de me dar 20, toda vez que acontece 15, toda vez que bate uma alavancagem de 15, ela vai bater de 20? Para que eu vou me expor 20? Deixa 15 só. Nos dias que eu perdi 20, sendo que eu poderia perder 15. Você entendeu? Aí você vai configurar o grid para quê? Para 20? Não, vamos expor com 15. Né? Então aí vocês vão fazendo esse planejamento, você entendeu? De acordo com as estatísticas que tem na mão, uma média geral, né? Por exemplo, também, ou senão você pode fazer melhor. Vou deixar 20, mas lá naquele robô lá tem a meta de loss que eu posso colocar. Então toda vez que bater 1.200, eu já peço para zerar tudo e parar. Porque só 2 vezes no mês que chegou a ficar exposto R$ 1.200. As outras vezes, no máximo que eu fiquei exposto, sei lá, foi R$ 800.
Então, se tiver 1.200, eu já encerro tudo, porque aí eu não fico exposto para perder mais do que isso. Vocês entenderam? Aí vocês vão fazendo essa dinâmica, vai analisando o dia a dia, tirando uma média geral, para vocês, na hora que for fazer a configuração do robô lá, vocês têm as informações básicas da sua média, que vocês podem estar configurando o robô, entendeu? Em vez de estar exposto, então, em 15 níveis, em 20 níveis, eu vou colocar 15. Em vez de ficar exposto R$ 1.200 negativo, eu vou ficar 1.000, porque toda vez que dá 1.000, ele vai bater os 2.000, os 1.200, né? Então aí vocês vão fazendo essa jogada, mas o mais importante de tudo é que com as informações na mão, vocês têm um direcional melhor do que aconteceu aquele dia no mercado, né? E consegue tomar essa melhor decisão de encontrar um ponto que eu consiga equilibrar meus ganhos e percas e minhas perdas e com isso encontrar qual que seria o fator decisivo para encontrar uma viabilidade nessa estratégia. Vocês entenderam? Porque essa estratégia, ela de fato é uma estratégia bastante polêmica, porque você vê, o índice de assertividade é muito alto. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? No dia que tem prejuízo, leva tudo e mais um pouco dos dias que trabalhou. Normalmente é bastante, né? E aí, com essas informações, você consegue rastrear melhor como que está sendo o comportamento das suas operações no dia a dia. E com isso, você começar a chegar em conclusões melhor. Putz, minha meta de gain, pô, eu tô tirando uma média de 300 por dia, dá para ser 400. Putz, quando normalmente chega nos R$ 1.000, ele bate 1.200 de prejuízo. Então aí você vai fazendo essa calibragem. Pô, se eu, toda vez que bate 1.000 dá 1.200, então eu vou deixar nos 1.000, porque me economiza 200. Vocês entenderam? E aí vocês vão fazendo essas jogadas aí. Tá bom? Então essa ferramenta aqui, cara, é obrigatório para quem opera com gradiente linear. Isso aqui vai te dar muita visibilidade, muito insight para você entender melhor a dinâmica do mercado, com dados efetivamente factíveis, né? E até mesmo para você entender em questões de estrutura de mercado. Por exemplo, você pode tentar analisar, fazer análises, tá? Mas aí é cada um fazendo a sua análise. Ah, por exemplo, o mercado aqui, ele chegou numa lateralização, que foi quando eu resolvi entrar. O mercado veio aqui, testou, não voltou, testou aqui de novo e começou a retornar. Aí eu entrei, entendendo que o quê? No máximo ele pode chegar aqui e fazer essa descida, era isso que eu estava esperando, né? Só que ele passou um pouquinho mais, né? Então talvez seria interessante, em vez de eu entrar aqui, para eu não ficar tanto alavancado em questões de níveis de contratos, eu teria entrado aqui em cima, eu passaria menos calor e a operação vinha aqui para frente e ainda me daria um grid dinâmico e não só estático. Porque quando eu entrei aqui, você viu que ele ficou só para trás? Se ele ficou só para trás, ele só trabalhou com grid estático. Se eu tivesse entrado aqui mais ou menos, ele vinha, fazia um pouco de caixa, voltava, e na hora que ele começasse a andar para frente aqui, ele teria feito médio para frente, né? Não ia dar um retorno financeiro tanto quanto esse, mas pelo menos eu não ia passar esse calorão. Vocês entenderam? E aí com isso vocês começam a entender um pouco melhor, de acordo com a estrutura de mercado, onde que vai ser um ponto legal para eu entrar, para eu minimizar isso daqui. Ou se não, ao contrário. Não, toda hora eu vou entrar aqui, porque ele faz esse caixa aqui e depois retorna. De acordo com todas as análises que eu fiz lá para trás, uma estrutura de mercado lateraliza, com uma baita de uma tendência para baixo que ele teve aqui, ele começou a ficar lateralizado, ainda compensa eu entrar no fundo, porque ele carrega bastante e depois vem me entregando aqui vários ganhos. Entendeu? Então, com isso, você ainda consegue casar uma análise de estrutura de mercado com as estatísticas financeiras, ajudando você ainda mais na tomada de decisão e de parametrização do robô, de acordo com os dados que você vai extraindo do mercado. Você entendeu? Então, por isso que é importante, pessoal, eu sempre falo que um robô nada mais é do que apenas um robô, se não tiver por trás uma gestão financeira e uma análise de contexto. Agora, imagina, você com uma gestão financeira, uma análise de contexto e a estatística para você fazer um estudo mais aprofundado, embasado de verdade em dados que aconteceram no mercado, olha que maravilha vai ser para você. Você vai conseguir ter um norte muito melhor de parametrização e decisões para ser tomado quando o mercado estiver acontecendo. Isso aqui vai te ajudar muito nos seus estudos diários. Tá bom, pessoal? E para você que chegou até agora no vídeo, meu muito obrigado. E você que ainda não faz parte da nossa comunidade, esse robô que fez essas operações aqui a gente disponibiliza gratuitamente. Basta você ser inscrito no canal e acessar e fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Tá aqui embaixo aqui, Acesse lá, faça parte da nossa comunidade e utilize esse robô gratuitamente. O pessoal está vendendo no mercado por 2, 3 mil, até 3.500 reais, pessoal. A gente disponibiliza gratuitamente. É só você fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal. E não precisa de mais nada, fica tranquilo. É grátis. Tá bom, pessoal? E como eu sempre gosto de falar, um robô é apenas um robô se não tiver uma boa gestão de capital e uma boa leitura de contexto. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu!